Meu tema hoje é aneurisma cerebral. Todo mundo já ouviu assim uma história do tipo assim: nossa, você viu fulano, o vizinho, teve uma dor de cabeça brutal, de repente morreu, né? Ou então, olha, outra fulana teve uma dor de cabeça, começou a vomitar, dor de cabeça, levaram para o hospital, ficou um mês internado, está lá internada ainda, né? Então, o que poderia ter acontecido com essas pessoas, né? A história sugere que alguma coisa rompeu, né, dentro da cabeça dessa pessoa. Geralmente é um extravasamento de sangue, que a gente chama de derrame cerebral. Tá bem? E quando acontece um derrame cerebral, uma das causas possíveis é o aneurisma cerebral. Vocês estão vendo? Esse é o aneurisma cerebral. É uma fotografia intraoperatória, esse balão. Então, a primeira dúvida que eu teria é assim: como é que se forma um aneurisma cerebral? A gente sabe que o nosso cérebro é irrigado por 4 artérias, 2 carótidas aqui, 2 vertebrais atrás do pescoço. Como é que uma carótida dessa grossura chega até o topo do nosso cérebro, com vasinhos fininhos? Porque a carótida bifurca, vai ramificando, como fossem galhos de uma árvore, né? Vão diminuindo de tamanho conforme vão se dividindo. A teoria que mais se acredita é a teoria hidrodinâmica, em que o sangue de uma artéria vem, uma parte do sangue vai para esse ramo, outra parte vai para o outro ramo, mas uma parte vai bater exatamente na quina, na bifurcação. Se a pessoa tiver uma fraqueza naquela parede, depois eu vou falar sobre as causas dessa parede. Se houver uma fraqueza nessa parede, pode ser que com o tempo forme um saco. A gente chama de saco aneurismático, um aneurisma cerebral. Eventualmente, esse saco um dia pode romper e causar o chamado derrame. E quais são os sintomas? Um dos sintomas principais é a dor de cabeça súbita, mas é muito forte, não é aquela dor de cabeça comum, que eu tenho uma dorzinha, não é uma dor, é uma trovoada, um trovão na cabeça, né, que o paciente fala, geralmente. Muitas vezes acompanhado de rigidez de nuca. O que é rigidez de nuca? De repente o pescoço ficou duro, não consegue fazer isso, não consegue fazer isso, tem que fazer isso, fazer isso. Muitas vezes tem vômitos, náusea, vômitos. Muitas vezes a pessoa tem a dor de cabeça abruptamente e entra em coma. Ou tem essa dor de cabeça forte e depois apresenta uma crise convulsiva. Mas o que chama a atenção é dor de cabeça súbita de fortíssima intensidade. E aqueles aneurismas que não sangraram, geralmente são assintomáticos, não apresentam nenhum sintoma. Tá bem? Ou, eventualmente, tem aneurismas que crescem muito, aí acabam virando como se fosse um tumor, acabam apertando, comprimindo estruturas neurais, dando outros tipos de sintomas, né? Mas o sintoma mais frequente de um aneurisma que sangrou é dor de cefaleia súbita, dor de cabeça súbita de fortíssima intensidade. Bom, pelo jeito é uma doença terrível, né? Então, como é que a gente faz para fugir dessa aí, né? Então, o que são as causas que podem ajudar na formação de aneurisma? Pressão alta. Então, quem tiver pressão alta, que trate a pressão alta. Diabetes, mesma coisa. Outra coisa, evitar álcool, uso excessivo de álcool, e evitar fumar. São causas evitáveis. Aí depois outras causas, eu fiz uma brincadeirinha: evitar de ser japonês, evitar de ser finlandês, né? Evitar de ter doenças de rins policísticos, né? Claro que não dá para evitar. Tudo isso para dizer o que é. Na população finlandesa, japonesa, existe uma prevalência, tem maior número de aneurismas cerebrais do que a população em geral. Tá? Então, por exemplo, a população geral, é mais ou menos 1% da população vai apresentar aneurisma cerebral. Nessas populações finlandesa, japonesa, 4 a 5% em geral. Tem outras causas, por exemplo, evitar ter parentes do primeiro grau que apresente aneurisma cerebral, né? Não dá para evitar, mas assim, em geral,
é em torno de 2%. Então, dobra mais ou menos a probabilidade de você ter um aneurisma se você tiver um parente de primeiro grau com aneurisma cerebral. Puxa, então como é que a gente faz o diagnóstico de aneurisma cerebral? Hoje em dia existe uma variedade grande de exames de imagem que você pode fazer, como angiorressonância arterial, como ressonância. Ressonância não seria o exame de escolha, mas hoje em dia, quem tem dor de cabeça, quem está com tontura, todo mundo vai acabar fazendo uma ressonância. Muitas vezes tem como achado da ressonância um aneurisma cerebral, como está mostrado aqui. Outro exame que poderia fazer é a angiotomografia. E, por último, um exame de excelência que seria por cateterismo, angiografia cerebral. A dúvida que a pessoa tem é assim, puxa, agora fui diagnosticado um aneurisma cerebral, o que eu faço agora? Trato, não trato, deixo assim? Tem um número aqui, 25%. O que quer dizer isso? Quer dizer que quem tem um sangramento, quem teve um sangramento subaracnoideu devido à ruptura de aneurisma cerebral, só 25% dessa população volta a exercer a atividade que tinha antes. Por exemplo, sou médico, tive uma hemorragia subaracnoide. Minha chance de voltar, depois de tratamento e internação, de voltar como médico, 25%. Isso quer dizer que 75% do resto, ou fica pelo caminho, na verdade metade morre, e os outros 25% que sobrevivem ficam sequelados. Então só sobram os 25%. Então qual que é a nossa recomendação? Na medida do possível, quando pode, trate. Mesmo que é um achado de exame, trate. Quais são os tipos de tratamento disponíveis hoje em dia? Um método é a embolização. Por meio de cateterismo, o médico coloca um catéter muito perto da entrada do aneurisma, do pescoço do aneurisma, e coloca molas que promovem coagulação. Então, em vez de ser um saco cheio de sangue, pronto para explodir, se torna um saco cheio de metais e coágulo. Outro método é microcirurgia. Faz uma abertura no crânio, por meio de microscópio cirúrgico, a gente acessa as artérias e vocês estão vendo esse aneurisma cerebral, que a gente clipa, coloca um clipe de titânio hoje em dia para fechar esse aneurisma. Nesses 7 minutos e meio eu tentei dar uma visão geral sobre o que é aneurisma cerebral, mas assim, se eu puder dar um conselho, a melhor arma que um paciente possui é a informação. E o melhor aliado que um médico tem é um paciente muito bem informado. Tá bom? Muito obrigado, boa noite.